Tudo bem, pessoal? Seminário Era Cristã. Sou o professor Júnior Queiroz. A nossa aula hoje é do curso básico de Teologia e a matéria Geografia Bíblica. E hoje nós vamos ver o capítulo 5 do seu material impresso, período interbíblico. Vamos por aí. Bom, o período interbíblico é aquele período entre o Velho e o Novo Testamento, entre a finalização do livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, até em Jesus, até o início do Novo Testamento. Os grandes acontecimentos que marcaram a história do povo hebreu nesse período interbíblico, selando lá os últimos eventos do AT, para dar início ao novo ciclo do NT, centrado na pessoa e no ministério de Jesus, apesar de que no AT também apontava para tudo isso, podem ser descritos como um capítulo em branco da história da revelação bíblica, só da revelação bíblica, porque foram uma sequência enorme de acontecimentos aí nesses 400 anos, 430 anos, que mais ou menos entre um testamento e o outro, tá? Mas nenhuma revelação inspirada, nenhum escrito, de obra canônica foi produzida nesse período. Segundo as informações teológicas, esse período aí de 400 anos de silêncio, haja visto que a conclusão do plano de Deus para a manifestação do Messias, que ele prometeu a Israel através das mensagens infalíveis, inclusive proféticas, ter sido finalizadas no livro de Malaquias, isso se encerrou no livro de Malaquias, Bom, assegurando a chegada do profeta Elias, falando do profeta Elias, que na verdade seria um profeta com a mesma vocação, inspiração dele, precursor do Salvador, que se cumpriu no ministério de João Batista, em Mateus capítulo 11, nós vimos isso. Durante esse período, a Judéia, que passou a ser chamada Judéia, assim, por uma sequência de... era Israel, depois, por causa do reino dividido, por causa de outras coisas que eu vou mostrar para vocês, a Judéia, que a Palestina se chamava, a terra toda da Palestina se chamava, passou por vários domínios, como o dos persas, dos macedônios, persas e macedônicos, porque começou com os gregos, macedônicos, porque Alexandre era filho de Filipe da Macedônia, por isso que fala macedônico, tá? E foi palco frequente de disputas entre os generais de Alexandre, ele morreu novo, e os generais herdaram, aqueles domínios ali após a sua morte, e ora permitindo que os judeus, aos judeus o livre exercício de sua religião, outro momento impondo a cultura helênica, a cultura grega, helênica é grego, adoração aos múltiplos deuses do panteão deles, construindo altares pagãos em lugares considerados sagrados pelos filhos de Abraão, desencadeando uma triunfante revolta, essa revolta começou pelo sacerdote Matatias, em 164 a.C., e prolongada por seu filho Judas, apelidado de Macabeu, martelo, no hebraico, culminou na libertação da Judéia, e do jugo grego, restaurando a autonomia da Judéia como era conhecida a terra de Israel depois do exílio, Então eles experimentaram um período ali, 100 e poucos anos, de uma relativa liberdade, independência, vamos dizer assim. Diante dessa vitória singular, os macabeus fundaram uma dinastia, os macabeus eram de linhagem sacerdotal, religiosa, e o Matatias era um sacerdote, inclusive, Eles então fundaram a dinastia
asmoneana, os asmoneus, tá? E que sobreviveria durante um século, né, um pouco mais de um século, até sucumbir diante da ganância de Herodes. Herodes foi o grande responsável, né, de a Judéia voltar para o domínio e agora para o domínio romano, né? Acredito que seria de uma forma ou de outra, né, sem ele, mas ele realmente ajudou o processo, né? Que depois da morte do seu sogro, o Hircano, né, João Hircano II, ele se autoproclamou rei dos judeus, tá? Então, o Hircano era descendente dos asmoneus, né? E ele era sogro, esse Hircano era sogro do Herodes, tá? E aí o Herodes aproveitou a morte ali, com apoio do Império, tá? Porque ele não conseguiria sem esse apoio, porque ele não era judeu, o Herodes era idumeu, tá? Era parente dos hebreus, mas vocês lembram de Edom, né, dos filhos de Edom, tá? Que moravam no Monte Seir, ali vizinho de Israel, então, portanto, não era judeu, tá? Então, com isso, né, os judeus cederam por causa do império, né, da pressão do império, que o exército imperial ali subjugou mais uma vez a Judéia e tornou essa província, essa terra, uma província do grande império que já estava bem, né? Aqui nós estamos falando de 63 anos antes de Cristo, né? Quando o Império Romano tornou a Judéia uma parte, uma província do seu império, tá? Então, quando chegou no tempo de Jesus, já tinha 60 anos, já que o Império Romano estava dominando aquela região, e não só aquela região, mas isso tudo ajudou também na vinda do Novo Testamento, na vinda do novo mundo que viria.